Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje vamos entrar em sintonia com o clima. Já ouviu falar da camada de ozônio? Então, hoje a gente quer entender o que é que essa camada de ozônio tem a ver com a gente e o que ela tem a ver com o calor forte demais, o sol que bate demais e as mudanças do clima. Hoje falamos da defesa de nossa camada de ozônio. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Olha, você já está sabendo que antes da COP30 chegar no Brasil, vai ter um evento que apresenta a nossa Caatinga para o Brasil e o mundo? Pois é, vem aí em outubro a Caatinga Climate Week, uma semana do clima da Caatinga totalmente inspirada na defesa da nossa floresta do semiárido. A Caatinga Climate Week é uma iniciativa do Centro Sabiá, em parceria com o Instituto Socioambiental. Um chamado global para reconhecer o semiárido como território estratégico na agenda climática, especialmente às vésperas da COP30. Durante 3 dias, lideranças indígenas, quilombolas, assentados, agricultoras e agricultores agroecológicos, junto com cientistas, movimentos sociais e gestores públicos, vão percorrer mais de 400 quilômetros entre 7 municípios, visitando soluções reais de adaptação à crise climática. Vai ser uma imersão em experiências concretas que mostram o semiárido não é lugar de escassez, mas um laboratório vivo de resistência e inovação. Uma região que pode inspirar outros territórios e países que também enfrentam a escassez hídrica e as secas prolongadas. A Caatinga Climate Week é já, falta muito pouco. Então, para não perder nada, tu tem que seguir a página oficial da Semana da Caatinga. Segue aí no Instagram, @Caatinga Climate Week, tudo junto. De 1 a 4 de outubro, a Caatinga está no centro do debate mundial. Agora sim, bora pro nosso papo. Hoje falamos sobre a camada de ozônio e a convivência com os climas. O dia 16 de setembro é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Uma data de conscientização, um se liga climático e talvez até um apontador da possibilidade de uma saída para as crises dos climas. Foi nessa data, o 16 de setembro, que vários países assinaram o Protocolo Montreal, em 1987. Um tratado para cuidar da camada de ozônio. Um acordo para diminuir a produção de tudo que enfraquecia, destruía a nossa camada de ozônio. A previsão, inclusive, era de um aumento de 2,5 graus Celsius em muito pouco tempo. Parece pouco, né? Mas é gigantesco nas escalas globais, para o aumento de doenças de pele, de câncer, problemas de vista, enfim. O tratado foi um sucesso, foi suficiente para mudar uma lógica de produção no mundo por mais responsabilidade. Mas hoje você sabe, a gente vive novos desafios climáticos. E claro, a proteção da camada de ozônio continua sendo uma delas. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Que desafios são esses? E no fim das contas, o que danado é essa tal de camada de ozônio? É para falar sobre tudo isso que hoje convidamos para o nosso papo Alexandre Siqueira. Ele que é doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, professor da Universidade Federal de Sergipe. Ele estuda a relação entre as mudanças no uso da terra e as emissões de carbono para a atmosfera. É também pesquisador colaborador na iniciativa MAP Biomas e hoje é o nosso convidado. Alexandre, muito obrigado por topar nosso papo. Eu que agradeço o convite e total disposição para trocar ideia com o seu público a respeito desse importante assunto, né, que é camada de ozônio. Muito obrigado, professor. E olha, já são 35 anos, né, de Protocolo Montreal. Protocolo pela diminuição mundial, né, de produção, consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio. Mas antes de qualquer coisa, professor, eu acho que é importante a gente saber, né, o que é essa camada, Alexandre? Que necessidade a gente tem de defender ela? A gente tem que pensar assim, primeiro o próprio gás, né? O ozônio é uma molécula com
três átomos, os três são oxigênio. O que a gente respira é o O2. É fundamental para os seres vivos, né? Para os seres vivos que precisam de oxigênio para funcionar, como nós. É O2. E o ozônio é o O3. Então, por essa particularidade aí, três átomos de oxigênio ligados, ele é extremamente instável. Facilmente, ele se dissocia em O2 mais um oxigênio radical livre. Eu não sei se vocês lembram aí, né? Mas direto a gente ouve na mídia, não, tem que fazer uma dieta para diminuir os radicais livres. Não é à toa. Radical livre é um composto químico, né, altamente reativo. Então, sim, quando esse oxigênio, esse ozônio, ele se dissocia em oxigênio e radical livre, ele causa alguns problemas e nós vamos comentar sobre eles aqui também. Eles afetam, inclusive, a saúde humana. Mas o ozônio, composto por esses três átomos de oxigênio, lá na estratosfera, que é a camada mais alta da nossa atmosfera, a estratosfera, ela executa, esse gás executa esse papel que, qual a importância desse ozônio? Ele filtra justamente a radiação ultravioleta. Olha. E eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar sobre essa radiação. Ela é uma radiação de alta energia. Qual é o problema se a gente ficar exposto muito tempo à radiação ultravioleta? Ela tem bastante energia e causa mutações. Então, essa ligação entre o excesso de radiação ultravioleta e câncer de pele, por exemplo. Né? Então, daí, Lucas, a gente já vai vendo, opa, estou entendendo a importância de ter uma camada lá, e aí eu posso até falar para vocês que nós estamos aqui hoje, né, por causa dessa camada que protege a gente. Né? Verdade. Então, é claro, o Sol, ele nos aquece, né? Tanto que regula a temperatura do planeta, permite que as plantas façam o papel delas, que é pegar essa energia luminosa e transformar em energia química, que é formar biomassa, e essa biomassa é transferida para todos os seres vivos. Né? Então, essa radiação ela é importante. Porém, a radiação que chega no nosso planeta é a ultravioleta. Então, ela aquece as superfícies, depois volta na forma de infravermelho, que é o calor. Mas quando ela vem em excesso, entende? Quando ela chega em excesso, seria um problema seríssimo para os seres vivos. E aí está o papel dessa camada de ozônio, que é uma região onde está povoado, vamos dizer assim, por esses compostos de três átomos de oxigênio, que fazem esse papel de filtragem da radiação ultravioleta. Por isso que ela é tão importante. Lucas, eu vou falar um negócio para você e para o seu público. Eu trabalhei na minha graduação em laboratório de microbiologia. Para você ver a potência do ultravioleta, a gente usava, nesse laboratório de microbiologia, a gente usava a radiação ultravioleta para esterilizar placas. Caramba. Placas de experimento que a gente fazia com bactérias e tudo mais. Então, a gente expunha, a gente se protegia, inclusive, né, para fazer isso, ou seja, colocávamos as placas que a gente ia crescer as bactérias, a gente chamava de fluxo laminar, deixava elas lá para serem esterilizadas, ligava a luz UV, entende? Porque aí matava tudo ali. Caramba. Entende? Olha a potência daquilo. Imagina, né? Isso na gente, né? Não, a gente sabe, querido. Gente sabe. Eu moro aqui em Aracaju, e aí o pessoal que vem para cá, que não sabe como é que o sol é aqui, basta você ver, eu recomendo isso para o seu público, tá? Antes de você sair diariamente, ou quando você for para uma praia, porque a gente fica deslumbrado, né? Vou pegar bastante sol. Dá uma olhadinha no que está sendo previsto para o dia em termos de UV. Sim. Aqui em Aracaju é direto UV extremo, 11, 12, caramba. Entende? Toma cuidado com isso. Né? Então a gente já experimenta essa questão quando a gente fica exposto por muito tempo ao sol, no sol a pino, por exemplo, meio-dia, às 2, não dá para você ficar dando bobeira, né? Porque você está recebendo essa radiação. Agora, se não houvesse essa camada de ozônio, aí sim, aí não tinha nem discussão, né? Não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, exatamente. E olha só, a gente está falando desse dia, né, dessa proteção, não é à toa, são 35 anos de protocolo Montreal, como eu falei.
Que é um protocolo de defesa. Mas defesa a quê? O maior destruidor dessa proteção da Terra não vem de nós, né, sociedade, eu e você que está nos ouvindo, né? São substâncias químicas que, se não banidas, já teriam levantado a temperatura da Terra em quase 3 graus. Aí eu pergunto, Alexandre, quem é responsável por esse aumento tão grande da temperatura? A quem interessa isso? Então, Lucas, eu vou comentar algo contigo que é o seguinte. O que causa, né, a destruição desse ozônio na estratosfera não é algo que vem da gente como ser humano, mas vem das nossas ações, das Perfeito. nossas atividades, né? Então, só um pouquinho de contexto histórico, Lucas, antes da gente entrar no protocolo de Montreal, que é assim, em 1977, desculpa, falei errado aqui, 1974, tá? Então, Mário Molina, Sherry Rowland, eles publicaram um trabalho que, inclusive, ganharam um prêmio Nobel por causa desse trabalho, que foi, assim, a primeira vez que foi registrado essa relação entre, aí vai, um gás produzido pelos seres humanos, que é o clorofluorcarbono, CFC, certo? Então, eles publicaram em 74, olha, esse gás que a gente produz, e a gente usa onde? Ou, pelo menos, a gente usava onde? Na refrigeração. Tá? Então, é aquele gás que tem uma facilidade de se expandir, de se contrair, né? E por isso era usado na refrigeração como propelente nos sprays, né? Aqueles desodorantes que a gente usa, era muito usado ali, né? Como propelente. Então, o ser humano, ao utilizar esse gás nessas finalidades, faziam com que esse gás fosse para a atmosfera. Então, vamos lá, em 74, foi uma publicação dizendo, olha, o CFC está destruindo o ozônio, né? Então vai dar ruim. Ok. Aí, em 77, tá, tiveram os estudos no Instituto Antártico Britânico, que começou a monitorar os gases da atmosfera, inclusive o ozônio. Então, você percebe que já tinha um conhecimento prévio, né, de uma publicação em 74. Em 77, começaram o monitoramento. E em 1985, ou seja, você percebe que como é bonito isso também na ciência, né? Então, um estudo dá suporte para outro. Começaram a estudar em 77 e em 85 eles publicaram na Nature, buraco na camada de ozônio. 85, tá? O que quer dizer isso? Na região da Antártica, está percebendo que aquela camada, né, que tem ozônio, ela estava diminuindo, inclusive a ponto assim de, em alguns momentos, não se verificar, né? Ou uma espessura muito fina em relação à média, né? Ok. Então, eu gostaria de ressaltar aqui, tá, que esse protocolo foi, assim, importantíssimo, que a comunidade internacional, uma vez apresentado ao problema, ela se juntou e reagiu. Exatamente, e fez um combinado, falou, vamos lá, então, várias proibições, né? Então, não se pode mais produzir o gás, não se pode mais utilizar esses gases em refrigerante. Quer dizer, não pode nem, não que ele seja, olha, ele não pode ser utilizado, não, ele não pode ser nem mais produzido, né? Uma vez que a gente sabe qual é E aí eu vou falar outro negócio interessante para vocês. Esse é o primeiro acordo internacional do ponto de vista ambiental e o único ainda no mundo que foi ratificado por todos os países. Nem o protocolo de Kyoto, que é mais famoso que o protocolo mundial, foi ratificado por todos os países, mas este protocolo de Montreal, sim. Todos os países foram signatários. E aí nós vamos conversar a respeito de qual foi o desdobramento dessa iniciativa mundial de redução dos poluentes que causam a destruição da camada de ozônio. E veja que importante é a comunidade mundial se unir pela ciência, né? Gostei que você trouxe esse recorte da ciência, né? E da importância que se deu a isso. Porque são pesquisas, né, professor? E a pesquisa não pode ser... Você não pode fechar os olhos para a ciência. As mudanças climáticas vão muito além da própria temperatura média elevada, né, professor? Afeta a vida humana também. Eu lhe pergunto quais os riscos que as mudanças, que a gente já percebe, né, em nossos biomas, em nossas florestas,
trazem para a vida humana. Porque a gente não está falando hoje só sobre a camada de ozônio, né? A gente convive hoje com diversas mudanças climáticas, com crises climáticas, né? A gente já sente isso na pele também, né? Lucas, eu vou abrir um parênteses aqui. Sim, a gente vai entrar nessa problemática do aquecimento global daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria de fazer um paralelo, porque como eu trabalho também com essas questões de emissões de carbono para a atmosfera que são ligadas com o aquecimento global, nós aqui no Brasil, o protocolo de Kyoto foi um acordo internacional para resolver um problema ambiental, né? Ou seja, nós temos capacidade de fazer isso. Pois é. Mas eu gostaria de elencar para você, não elencar, mas dar um outro exemplo nacional, tá? De quando um país toma providências a respeito de enfrentar um problema ambiental, que foi o combate ao desmatamento na Amazônia, que aconteceu na década de 2010, tá? Então, o governo federal, na época, implementou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Então, naquela década lá, que começou em 2003, foi até 2010, mais ou menos, a gente observou uma intensiva queda no desmatamento, porque foi alertado, né, pela comunidade científica que esse desmatamento promovia problemas seríssimos de emissão de gás de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é o mais famoso de todos, né? Então, perceba, com essa ação governamental na época, despencaram as taxas de desmatamento despencaram no país. Então, você percebe que quando há uma mobilização realmente, no sentido de que se proteja o meio ambiente, a gente consegue, né? Então, tem que ter regulação, inclusive do Estado nesse processo, né? Porque a gente percebe que, ao nós danificarmos o meio ambiente, não tem um ou outro que vai se salvar. Todos nós vamos sofrer as consequências. É claro que existem aquelas populações mais vulneráveis, quanto maior a pobreza, por exemplo, quanto menor o acesso à infraestrutura, pior ainda, mas mesmo os mais abastados, gente, nós temos um planeta só. Exatamente. Então, todos já estamos sofrendo os impactos dos efeitos que a gente causa, né, das ações que a gente executa no meio ambiente. E aí, para ligar esse assunto, Lucas, com o aquecimento global, eu estou falando assim, camada de ozônio, como é que essas coisas conversam, eu percebo um pouco, porque eu dou aula sobre isso também, né? Não especificamente sobre camada de ozônio, mas sobre mudanças climáticas e tal. E você tocou nesse assunto, mudanças climáticas e tal. Então, eu vou tirar só um parênteses aqui, para a gente fazer alguns conceitos, né? Primeiro, o que é efeito estufa? O que é efeito estufa? Assim como eu falei para vocês, né, para você e para o seu público, que sem a camada de ozônio nós não estaremos aqui, eu digo também que sem o efeito estufa também não estaremos aqui, tá? Porque o efeito estufa, ele mantém a nossa temperatura, a temperatura média do planeta, 30 graus Celsius a mais do que se não tivesse o efeito estufa. Para resumir, o que quer dizer isso? Sem o efeito estufa, o planeta seria congelado. Nosso planeta, a temperatura média seria menos 15 graus Celsius. Isso é engraçado, então, né? Porque quando a gente pensa no efeito estufa, de tanto ouvir isso, né? Das formas que ouvimos isso, é como se fosse uma coisa terrível. Mas até nosso público, quem está nos ouvindo, trabalha com plantas. E veja que interessante, temos estufas para produção de plantas também, né? De forma positiva. Claro. É a mesma lógica. Sim, o ozônio também é um gás de efeito estufa. Mas perceba, o Lucas, como é que se liga, né, com essas questões das mudanças climáticas e tal? Eu vou comentar com vocês aqui o seguinte: o ozônio é interessante que ele fique na estratosfera, que é as camadas 18 mil quilômetros, assim, em relação à superfície, é bem alto. Lá, ele tem esse papel de minimizar a quantidade de energia que chega na superfície e que vai efetivamente esquentar o planeta, porque não é a energia ao bater na atmosfera que começa a esquentar o planeta, não. Ela tem que atingir a superfície
esquenta a superfície, muda o comprimento de onda, que sai de ultravioleta e vai para infravermelho, e o infravermelho é o calor. Eu, que já estou com 52 anos, de vez em quando eu sinto dor na lombar, eu vou para a fisioterapia, e a fisioterapeuta vai lá e liga aquela lâmpada vermelha que dá um alívio na dor, é infravermelho, Olha é aí. calor. Então, perceba, a radiação solar chega como ondas curtas, ultravioleta, atinge a atmosfera, parte dessa luz é filtrada pela nossa benéfica camada de ozônio. Mas o que consegue passar, esquenta a superfície e volta. Aí, na hora de voltar essa radiação ultravioleta, ela é aprisionada pelos gases de efeito estufa. Entende? Tá vendo a ligação aí que tem com... E aonde o ozônio está ligado nessa brincadeira? Bom, primeiro, se você diminui a camada de ozônio, aumenta a quantidade de energia que chega na superfície. Então, além de aumentar a temperatura do planeta, ainda causa os danos, câncer, esse tipo de coisa e tal. Pronto, esse é um aspecto da ligação da camada de ozônio com o aquecimento do planeta. Tá? O outro fenômeno é o quê? Formação de ozônio na troposfera. Olha que eu falei que a camada de ozônio fica na estratosfera, mais acima. Troposfera é onde a gente está aqui, meu amigo. Entende? Onde a gente respira, onde as plantas estão e tudo mais. Ozônio na troposfera é extremamente prejudicial. Então, não é qualquer tipo de ozônio. Sabe por que eu estou falando isso, Lucas? Porque às vezes fala assim, tem algumas atividades humanas que acabam produzindo ozônio na troposfera. Sim. Aí, se a pessoa não entende o contexto, fala assim, pô, mas se essas atividades produzem ozônio, tá bom, porque afinal de contas, o ozônio tá criando um buraco ali. Tá voltando, né? Não, senhor. Não, senhor. O que causa, tá? O que causa a formação de ozônio aonde a gente respira? Poluição, tá? Tem alguns gases, quando ele com alguns óxidos de nitrogênio, com alguns compostos orgânicos voláteis, tudo que vem das nossas atividades, e ele forma ozônio onde a gente está, e aí lembra que aquela dissociação que eu falo para vocês, que eu falei logo no comecinho, o ozônio, que é o O3, ele se dissocia em O2, que a gente respira, mas forma o tal do radical livre. Pensa como é que eu vou dizer? Um átomo, pensa um átomo louco para reagir. O radical livre é isso, seja ele qual for. O radical livre é um átomo louco para reagir. Sim. Então, nesse caso, vai ser um radical livre de oxigênio. Então, ele bate e sai causando estragos. Então, para a respiração humana, prejudica as plantas, entende? E mais, então, enquanto ele se dissocia, causa esses problemas que eu estou comentando aqui, mas quando ele está junto, o O3 na troposfera, ele é um gás de efeito estufa e contribui para o aquecimento global. Então, só repassando aqui, Lucas, se alguém perguntasse assim, mas ele acabou de falar que o efeito estufa, sem o efeito estufa, não haveria vida no planeta. Então, qual que é o problema? O problema é que a gente está carregando a atmosfera com mais gases do efeito estufa e aí vem o fenômeno, aumentando a temperatura média do planeta. E ao aumentar a temperatura média do planeta, nós estamos provocando o que os cientistas chamam de eventos climáticos extremos, que é tempestades, que é estiagem muito forte, inclusive para os mais desavisados, como o presidente dos Estados Unidos atual, que de vez em quando solta lá um frio danado lá em Nova York, um frio imenso, aí ele solta um tweet assim, cadê o bom e velho aquecimento global? E aí o público comum ouve, mesmo, o pessoal está falando que o planeta está esquentando, como é que tem uma friaca dessa aqui? Mas é porque é o seguinte, gente, quando a temperatura média do planeta, não é da sua cidade, é a temperatura média do planeta aquece, todo o sistema de clima fica bagunçado, causando o quê? Tanto ondas de calor, que tem muita gente morrendo de onda de calor atualmente, como também frios intensos. O frio intenso, fora do normal, também é um efeito do aquecimento global. E não precisa ir muito longe, né, professor, para você ver que as mudanças climáticas, elas são reais e estão aqui. Quem está nos ouvindo certamente já vivencia isso.
se no Nordeste a gente convive com a falta d'água, cada vez Exato. menores os reservatórios de água do Brasil também. São grandes as crises que nós enfrentamos. A gente quer ouvir também a voz da assessoria técnica, de quem trabalha com agricultores e agricultoras rurais. Então quem participa com a gente também é o Wellington Gouveia. Wellington, como é que o Centro Sabiá lida com o risco do trabalho de sol a sol com agricultores agroecológicos? Isso é discutido? Olá, por aqui é o Wellington Gouveia, falando aqui do território do Agreste Pernambucano. Então, João Lucas, veja bem, grande João Lucas, olhe, o Centro Sabiá trabalha com as famílias de forma individual, né, coletiva, e durante essas atividades a gente faz algumas práticas, né, de implantação de sistemas agroflorestais, por exemplo. Faz algumas atividades de cobertura de solo, né, de implantação de hortas, enfim, uma diversidade de atividades. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é através dessas atividades que a gente discute temas, por exemplo, como mudanças climáticas, né? A gente faz comparações, né? Hoje está mais quente, está chovendo menos que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. E a partir dessa discussão, a partir desse diálogo com as famílias, a gente traz temas, por exemplo, como o uso de camisas UV, o uso de protetor solar, o uso de chapéu, de boné, a importância, né, por exemplo, de plantar árvores de forma estratificada, como nós fazemos na agrofloresta, né? Extrato emergente, extrato alto, extrato médio, extrato baixo, rasteiro. Por que nós fazemos isso? Por que nós plantamos dessa forma, né? O que é que isso tem a ver com se proteger do sol? Então, é dessa forma, né? Trazendo esse debate com práticas do dia a dia dessas famílias, para que esse tema possa ficar mais fácil de entendimento e para que elas possam, de fato, se sentirem parte do meio ambiente. Então, veja bem, não adianta nada eu chegar e dizer assim, olha, a gente tem que usar a camisa UV, a gente tem que se proteger do sol, usar um chapéuzinho. Praticamente entra no vídeo e sai no outro. Acreditamos que se a gente trabalhar esse tema, trazendo a realidade de cada um e de cada uma, com as atividades que nós desenvolvemos, seja ele na implantação de um sistema agroflorestal, ou seja, na implantação de uma horta, por exemplo, a gente tenta fazer esse debate utilizando métodos práticos, né, do dia a dia dessas famílias, porque elas precisam fazer parte, se sentir parte desse meio ambiente. Então eu acho que é isso, é nesse dia a dia, é nessas atividades que a gente vem trabalhando isso, de forma prática, com essa troca de conhecimento, né, com essa troca de ideias, mas sempre valorizando o dia a dia das famílias. Grande Wellington Gouveia, muito obrigado, viu, por esse depoimento. Mudanças do clima precisa também indicar mudanças na forma que a gente trabalha com a terra. A gente vai ouvir também a voz da agricultura. Maria do Carmo e Aline Joseli, agricultoras assessoradas pelo Centro Sabiá, lá do Agreste Pernambucano. Como é que vocês se protegem do sol? Será que vocês sempre se protegeram? Quando vocês trabalham com a terra, o que mudou na forma de se proteger? Se apresenta pra gente, fala de onde vocês estão falando. Bom dia, me chamo Maria do Carmo, sou de Santa Maria do Cambucá, Agreste de Pernambuco. Sou agricultora, agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. Hoje, eu olhando a cultura que eu vivia, que hoje não vivo mais, a cultura que ficou lá atrás, eu digo que eu não tinha nenhum proteger, né, para trabalhar com a terra, para lidar com as mudanças climáticas. Porque eu vivia na municultura, né, que é uma cultura que consiste no cultivo de uma única espécie, com o foco só de produzir, que também tem o uso de agrotóxicos, tem o manejo de estar com queimadas, que não traz nenhum benefício, nem uma vida saudável tanto para o meio ambiente como para nós mesmos. E hoje eu não vivo mais nisso. Mudanças climáticas
exige também mudanças com a forma como trabalha com a terra e também com a nossa proteção com o sol. Sou Aline, do município de Vertentes, agreste setentrional do estado de Pernambuco. Falar em mudanças climáticas é falar também na necessidade de adaptações de convívio com elas. Com isso, requer mudanças na nossa forma de trabalhar. Até pouco tempo atrás, carregávamos ainda a cultura dos nossos avós e pais, em que se tinha o terreno quanto mais limpo, melhor seria. Que era aquela cultura que das plantações, das culturas permanentes, se esperava a época próxima da floragem para se juntar as folhas, podava os galhos, juntar em montes as famosas coivaras e aí tacava fogo, deixando o chão limpo para quando viesse a produção, o que caísse do chão estava totalmente limpo. Nas temporárias, os roçados seguia-se a mesma dinâmica, não era diferente. Nos terrenos mais de pedregulho, até mesmo antes da chuva, se juntava toda a vegetação que se tinha e ateava fogo. Nos terrenos mais arenosos, período da chuva, aração de terra, seja ela mecânica ou animal, plantava e aí tinha a manutenção da limpeza, para o mato não competir com a lavoura. Resultado, perda de produção, até mesmo as temporárias, morrendo. Além de dizer que nas queimadas, aquelas queimadas que fazia, na época da chuva, se plantava o girimum, também lavouras que dava saúde, a cinza trazia saúde àquela região. Eles acreditava que a região ali que era queimada não era nem a questão da cinza, aquela região ali dava força às plantas. Então, o que se vem sinalizando e cada vez ficando mais claro e as pessoas tornando mais conscientes é a inversão dessa cultura de terreno quanto mais limpo, melhor. O que se vê então o quê? O terreno, quanto mais coberto, melhor. Coberturas essas produzidas na própria propriedade. O que antes se juntava para se queimar, hoje é tido como um auxílio, seja para redução da temperatura no solo, manutenção da água, as próprias folhas, aquelas folhas e galhos, enfim, que eram queimadas, hoje é um auxílio para a nossa manutenção das nossas culturas. Além de os restos, as sobras do coxo dos animais, o resto de ração, o esterco como adubo, o adubo para ser realmente necessário para nossas plantações. O dia 16 de setembro é dia de conscientização. Conscientização pela camada de ozônio. Uma luta que leva muitos alertas e, quem sabe, esperança também por recuperação climática. Olha, a gente vai fazer uma pausa agora no nosso papo, mas volta já conversando aqui com o professor Alexandre Siqueira. Fique aí, a pausa é curta. No campo ou na cidade, todo mundo merece ter comida boa no prato. No entanto, 8,4 milhões de brasileiros e brasileiras ainda enfrentam a fome e a falta de acesso a alimentos saudáveis. É preciso garantir políticas públicas, como os programas de aquisição de alimentos, cisternas e de alimentação escolar, que levam comida de verdade a quem mais precisa. A alimentação saudável é direito previsto na Constituição Federal e não privilégio. Campanha Consumo Consciente. Comer bem é um direito. Uma realização da Diaconia com o apoio do Instituto Sociedade, População e Natureza e de Pão para o Mundo. Saiba mais no nosso site www.diaconia.org.br. Todo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Universitária, tem Comida de Verdade. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá. A gente vai falar de alimentação, nutrição, política e a luta aqui na cidade pelo que de fato nos alimenta. Bateu a fome? Então vem com o Comida de Verdade. Todo sábado às 10h30 na Rádio Universitária FM. Ei, acabou a crise, hein?
Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o professor Alexandre Siqueira. Hoje, nosso assunto é a camada de ozônio e a convivência com os climas. Professor, no Fazer Agroecológico, agricultores e agricultoras aprendem desde sempre essa necessidade, né, da convivência com os climas, conviver com o semiárido, conviver com isso que você estava apresentando para a gente, né? Os climas extremos. Adaptação climática é a saída, professor. Como encarar novas realidades climáticas? E até, inclusive, onde dá para encarar isso, né? Esse processo que a gente vai vivendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Lucas, ouvindo a sua pergunta e me veio na cabeça, essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é. Porque essa questão é tão importante que, assim, vocês já devem ter ouvido falar, o seu público também, sobre o IPCC, mas às vezes a gente não sabe do que se trata. Então, é uma sigla do inglês de Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. Então, é um grupo de pesquisadores que justamente eles se debruçam para saber quais são as causas e as consequências das mudanças climáticas, né? E eles se distribuem em três grupos de trabalho, tá? Então, um deles é a bases científicas, o outro é vulnerabilidade, adaptação e um outro de mitigação. Então, você perceba que essa sua pergunta está ligada com as atividades de um dos grupos de trabalho do IPCC, para você ver como é que é importante. Vulnerabilidade, adaptação, né? Porque a gente já tem que considerar que já é uma realidade. Eu lembro, assim, quando eu comecei a estudar isso, era uma coisa para o futuro, né? Quando as mudanças climáticas... Não, elas já estão presentes agora. Então, nós temos que investir bastante em mitigação, e aí a agroecologia pode ajudar bastante nisso. Por que eu gosto da agroecologia? Porque ela dá valor à diversidade. Essa questão de você trabalhar com monocultura, ela é extremamente prejudicial. Então, imagina quilômetros e quilômetros e quilômetros de milho, de soja, de cana. Isso é contranatural. A natureza é assim. Então, você vê um bosque, mas um monte de árvore. Não. Da mesma espécie, não. A diversidade está presente. E a agroecologia, ela traz isso. A Embrapa, por exemplo, que é a nossa empresa brasileira, né, de agropecuária, é um órgão governamental e ela tem lá o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, Plano ABC. Entre as metas, as atividades do Plano ABC, estão lá, recuperação de pastagens degradadas, mas tem uns sistemas integrativos também, sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Quanto maior a diversidade, mais, assim, condizente com a natureza, aquele sistema vai funcionar. Então, é possível sim, nós já temos tecnologia, nós já temos conhecimento para usar a terra ao nosso favor, não só para extrair os bens, né, os grãos que a gente precisa, as fibras que a gente precisa, mas também tomar conta do meio ambiente de uma forma mais sustentável mesmo, assim, para que a gente continue habitando esse planeta, porque do jeito que a gente está complicado. Vou fazer uma ligação aqui, Lucas, que é assim, uma preocupação, né? Eu dei o protocolo de Montreal como um exemplo bem sucedido de acordo internacional para combater um problema ambiental, tá? Ok. Mas perceba, este ano no Brasil, vai ser em Belém, nós vamos ter a Conferência das Partes das Nações Unidas para o Clima, né? A COP30. Então, o que significa esse 30 do COP30? Vai ser a 30ª reunião que os países estão envolvidos em mitigar, em reduzir os danos, né, do aquecimento global, das emissões de gás de efeito estufa. Vai ser a 30ª vez que a gente se reúne e, infelizmente, não estamos conseguindo frear o aquecimento global. Então, o que será que está acontecendo, né? Por que será que o protocolo de Montreal foi bem sucedido, mas essas COPs, né, que acontecem a cada final de ano, até hoje não fez a gente reverter esse aumento da temperatura média global?
né? É algo para se questionar. A gente, como sociedade, ficar ligado nisso, né? Que prioridade a gente dá para acordos internacionais que podem mudar a realidade de vidas, da nossa vida na Terra, né, professor? Lucas, eu vou provocar o seu público aqui em cima dessa pergunta que você me fez aqui, essa observação que você fez. Quando nós vamos votar, nós como eleitores, a gente olha as propostas de nossos candidatos para o meio ambiente? Pois é. Eu fico triste, sabe por quê, Lucas? Quando, seja a nível presidencial, qual geralmente é o primeiro ministro a ser apresentado à sociedade? É o ministro da Economia, é o ministro da Fazenda. Nunca é assim o ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente. Não, isso é tudo coadjuvante, né? Então, não é à toa que o ambiente está sofrendo tanto, né? Os governantes não dão tanta atenção quanto deveria e a sociedade também não dá tanta atenção porque não percebe isso que a gente está conversando aqui agora, o Lucas. Não se antena de que se a gente continuar tratando o ambiente desse jeito, não é papo de ecochato, biodesagradável, abraça árvore, não é só isso não, entende? É uma emergência climática, uma emergência. Não é um papo para amanhã, para o futuro. Hoje tem pessoas morrendo por causa dos climas. Exatamente isso. Então, cabe a nós, cidadãos, né, estarmos ligados com isso, questionarmos o nosso consumo, né, porque o simples fato de você colocar comida na sua mesa, né, no seu prato, e você não comer tudo que está ali, ou seja, de você desperdiçar alimento, é um sinal para o agro, opa, tem que produzir mais. Isso. Mas não é porque tem mais bocas para alimentar, é porque eu estou desperdiçando. Então, são pequenas ações no dia a dia do cidadão que, sim, a gente pode contribuir para um ambiente equilibrado. O boletim da Organização Meteorológica Mundial de 2024 mostrou que a camada de ozônio está em processo de recuperação graças aos compromissos daquele tratado que a gente tanto vem conversando aqui. Alexandre, daí a importância desses acordos internacionais pelo clima, né? É pensando inclusive nos outros desafios ambientais que hoje o mundo vive, que eu te pergunto, dá para ter esperança nesses acordos, inclusive, quem sabe, pensando nessa COP30 que você falou, né, que vem para o Brasil neste ano? Então, a gente tem que usar os bons exemplos como chamariz, né? E sim, nós podemos. O protocolo de Montreal, ele contribuiu com a redução de 99% da emissão das substâncias que contribuem para a destruição. Aí, eu vou perguntar para vocês, está resolvido o problema? Não, os pesquisadores estão apontando que pelo menos umas 4 décadas aí, mais uns 40 anos, no mínimo, para resolver essa questão do buraco da camada de ozônio. Aí eu digo, nossa, mas desde quando está proibido? Desde a década de 90 que está proibido. Então, mas por que mais 4 décadas? Tempo de vida do clorofluorcarbono, que é o CFC na atmosfera. Uma vez produzido, ele fica 100 anos. Então, olha aí a importância da gente perceber o impacto das nossas ações. Eu estou emitindo hoje, mas o que eu emiti lá na década de 90, que era permitido e tal, 100 anos de contribuição, meu amigo. Caramba. Entende? Então é por isso que ainda estamos falando de bem menos. Estamos falando bem menos de buraco na camada de ozônio. Mais 4 décadas ainda para se recuperar, ainda do efeito do que a gente emitiu lá atrás. Pois é. Então a gente precisa refletir bastante a respeito das nossas atitudes, né? Especialmente pensando nessas mudanças climáticas que são o assunto-chave, né, desse futuro que a gente fala, né, Alexandre? A gente volta a ouvir a voz da agricultura. Maria do Carmo e Aline Joseli, agricultoras agroecológicas assessoradas pelo Centro Sabiá, lá do Agreste Pernambucano. O que vocês têm feito por aí para enfrentar as mudanças do clima? Vocês já sentem essa diferença de uns anos para cá? Como enfrentar? E muito bem, professor. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro especial do nosso podcast. É o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você meter o bico na questão de uma vez por todas nesse assunto que a gente vem falando aqui, de convivências com os climas e também da nossa camada de ozônio. Alexandre, pensando nessa camada de ozônio, na ação global para consertar o clima do mundo,
eu te pergunto, que futuro climático nos aguarda com o hoje que a gente tem feito? Mete o bico. Então, eu posso dizer para você que acabou-se, então, o problema diretamente relacionado com a camada de ozônio. Por um lado, sim, porque os gases que contribuem para isso foram proibidos, porém, apesar da proibição, a gente conhece o ser humano, bicho esquisito, né? Pensa muito no dinheiro, então, infelizmente, ainda existe fabricação clandestina desses gases, né? Segunda pergunta, João, a gente está ligado com geladeiras antigas ainda estão em funcionamento. Como é que está o processo de recolhimento a disposição correta? Se você jogar no lixão, esse gás vai sair, de alguma forma. Então, tem que ter um processo de identificação dessas geladeiras para remoção do gás e apropriada destinação, né? Então, agora, somado com essa questão da camada de ozônio, então, ela está relativamente resolvida. Ainda temos problemas? Sim, não está completamente resolvido. Como eu falei para você, está tendo ainda produção ilegal, né? Algumas fábricas ilegais produzindo esse gás. Mas a gente espera que com a sensibilização, né? Tipo, olha, vai dar ruim para todo mundo, né? Que as pessoas, não, realmente não vou, apesar de eu ganhar mais dinheiro fazendo isso, não, vou realmente deixar de fazer. E também, talvez esse viés que esteja faltando para as questões relacionadas com os outros gases, principalmente os gases de carbono, que são CO2, metano. CO2 sendo liberado por queimadas e desmatamento, metano pelo gado, entende? Então, e aí eu vou falar aqui, Lucas, que a gente precisa, como sociedade, nos organizar, tá? Porque os políticos, que são aqueles que fazem as leis, né, que regulamentam o nosso país, eles precisam ser incomodados pela sociedade. Eles precisam ser, sabe assim, acionados pela sociedade, e é por isso que a gente precisa se informar a respeito disso e pressioná-los a começar eu vou votar em você, mas qual é a sua proposta para o meio ambiente? Entende? Qual é a sua proposta para mitigar, a reduzir as emissões de gases de efeito na agricultura? Entende? Como é que você pode melhorar o transporte público para que a pessoa deixe o carro em casa e vá de ônibus? Porque aí reduz a quantidade de veículos, entende? Então tem várias ações, né, que são mediadas na política e que o ser humano, o cidadão, aliás, ele precisa ser informado sobre isso e que ele, mobilizado, né, faça pressão em, não só nos políticos, mas em empresas também, através de boicote. Olha, não vamos comprar a sua carne. A sua carne, ela vem de fonte de desmatamento. Eu não vou comprar a sua carne. Entende? Não vou comprar a sua madeira. A sua madeira vem de desmatamento. Eu não vou comprar. Será que uma pessoa, quando vai construir uma casa, ela pergunta, olha, se a sua madeira é certificada? Eu acho que ninguém pergunta se a madeira é certificada. Entende? Então, e nós temos um poder imenso como sociedade, mas individualmente não. Não se iludam. Individualmente, é como aquela historinha lá do... Como é que é, gente? Do beija-flor. O beija-flor que estava com incêndio, ele enchia um pouquinho, a biquinho d'água lá e jogava. E, você não vai conseguir fazer nada, mas eu estou fazendo o meu papel. Mas aí aquilo ali inspira, né? Aquela atitude ali, não começa a inspirar. E ao inspirar, mobiliza. Então a gente precisa se mobilizar como sociedade, nos informar melhor a respeito dessas questões relacionadas com o meio ambiente, porque nós já estamos sofrendo as consequências de o quão mal a gente lida com a natureza. O clima, minha gente, também é política. Tratar do clima é tratar de nossa política, de nossas decisões, de nossas escolhas de políticas ano após ano. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, abrindo as portas para falar sobre essa camada de ozônio, a importância dessa defesa, mudanças climáticas também e mitigação. Muito obrigado, viu? Tem alguma consideração final, algum recado que quer deixar para quem está nos ouvindo? Sou eu, Lucas, que agradeço o convite. Vamos mandar um abraço aqui para o professor Aldo Salles também, que foi que intermediou aqui nessa conversa. Eu agradeço a todo o público interessado pelos assuntos e que se tornem
propagadores dessas informações que a gente está falando aqui, porque infelizmente eu tenho um trabalho científico que inspirou uma atividade que a gente tem no nosso... uma atividade de extensão universitária que a gente tem na Universidade Federal de Sergipe, que é o EcoClub. Veio de uma inspiração que um professor, ele viu isso era na época da pandemia, canais do YouTube ligados com as questões ambientais, principalmente climáticas, tá? Que legal. Ele percebia assim que tinha triplicado o número de canais relacionados ao assunto sobre mudanças climáticas, informativos e tal. Isso, por um lado, foi muito bom, porém, os canais de desinformação e fake news foram multiplicados em 6. Então, você está percebendo que a gente está perdendo o jogo, né? Então, mais que o dobro do aumento dos canais com respaldo científico. Então, a luta é desigual. Então, nós precisamos nos tornar propagadores desse tipo de conteúdo que a gente está mediando aqui agora com o seu público. Perfeito. Não subestime a ciência. Não subestime os climas também. Muito obrigado, Alexandre. Gente, hoje eu conversei com Alexandre Siqueira, ele que é doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, professor da Universidade Federal de Sergipe e estuda a relação entre as mudanças do uso da terra e as emissões de carbono para a atmosfera. Ele é pesquisador colaborador da iniciativa MAP Biomas. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Eu lembro das redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram, por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. Aí você vai encontrar nossos podcasts, os nossos DDPs, que são os 2 dedos de prosa, boletins informativos do Centro Sabiá, os nossos vídeos, os nossos podcasts. Aí você passa em nosso site, www.centrosabiá.org.br. Já seguiu a Semana do Clima da Caatinga no seu Instagram? Esquece de seguir não, viu? É @CaatingaClimateWeek. @CaatingaClimateWeek. Tudo junto. Segue para não perder nada. A Caatinga no centro do debate climático rumo à COP30 do Brasil. De 1 a 4 de outubro, Caatinga Climate Week. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.